Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães. 5.000 homens e suas famílias foram alimentados de forma milagrosa. A multidão estava em êxtase e queria fazer de Jesus um rei terreno. Mas o reino de Jesus não é deste mundo e nem segue a lógica humana. Jesus ordenou que os seus discípulos subissem logo no barco. Eles deveriam atravessar o mar da Galileia em direção a Betsaida. Enquanto os discípulos partiam, Jesus despedia a grande multidão. Ele precisava de um tempo de intimidade e comunhão com o Pai. Jesus subiu sozinho a um monte alto para fazer as suas orações. A oração era o combustível secreto para o ministério do Messias. Lá do alto do monte, Jesus observava o que acontecia no mar. Ele via o esforço dos seus amigos remando contra o vento forte. Jesus nunca perde o seu povo de vista, mesmo quando parece distante. A noite caiu e os discípulos estavam no meio do lago agitado. Jesus permanecia em oração enquanto o cenário de crise se formava. Muitas vezes Deus nos deixa enfrentar ventos para testar a nossa fé. O isolamento de Jesus no monte tinha um propósito pedagógico ali. Ele estava preparando os discípulos para uma revelação de poder. A noite avançava e o cansaço dos remadores só aumentava. O mar da Galileia é conhecido por suas tempestades repentinas e violentas. As águas batiam no barco com uma força que causava muito medo. Os discípulos se sentiam sozinhos no meio daquela escuridão profunda. Eles já tinham visto Jesus acalmar a tempestade de dentro do barco, mas agora Jesus não estava fisicamente presente com eles ali. Eles precisavam aprender a confiar na palavra e não apenas na vista. O tempo de oração de Jesus no monte estava chegando ao fim. O Salvador estava prestes a descer para encontrar os seus amigos. Mas o caminho que ele usaria seria algo totalmente inédito e novo. Ele não usaria outro barco para alcançar o grupo no meio do mar. Jesus usaria o próprio problema como tapete para os seus pés. A majestade de Deus estava pronta para brilhar sobre as águas. Já era a 4ª vigília da noite quando o milagre começou. Isso significa que era entre 3 e 6 horas da manhã, escura. Os discípulos estavam exaustos de remar contra o vento contrário. O barco estava longe da terra e cercado por ondas muito altas. De repente eles viram um vulto caminhando por cima das águas. Jesus se aproximava do barco, pisando no mar como se fosse chão seco. Ele agia com a naturalidade de quem criou cada molécula de água. Mas para os discípulos, aquela cena era absolutamente aterradora. Eles nunca tinham visto um ser humano caminhar sobre o líquido. O medo tomou conta deles, e eles começaram a gritar de pavor. "É um fantasma!" exclamaram eles com as vozes trêmulas. O medo faz a gente confundir o Salvador com um pesadelo ruim. Muitas vezes Jesus vem ao nosso encontro e nós não o reconhecemos. Ficamos tão focados no tamanho da tempestade que ignoramos a luz. Jesus percebeu o desespero e a confusão mental dos seus amigos. Ele não deixou que eles sofressem com aquele medo por muito tempo. E imediatamente a voz de Jesus ecoou por cima do barulho do vento. "Tende bom ânimo. Sou eu, não tenhais medo", disse o Senhor. A frase "sou eu" é a mesma revelação do nome de Deus a Moisés. Jesus estava declarando a sua identidade divina no meio do caos. A presença de Jesus é o antídoto mais forte contra qualquer temor. Ouvir a voz do Mestre trouxe um alívio imediato para o grupo. Mas havia um discípulo que queria ir além da simples observação. Pedro sentiu um impulso de fé que o diferenciava de todos os outros. Ele queria ter a mesma experiência que o seu mestre estava tendo. Pedro respondeu a Jesus com um desafio cheio de ousadia e amor. "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Pedro não queria apenas ser salvo. Ele queria caminhar com Jesus. Ele entendeu que se Jesus estava ali, o impossível era um novo normal. O convite de Jesus para Pedro foi curto, direto e transformador. "Vem", disse o Senhor, estendendo a sua mão invisível na brisa. Pedro não hesitou diante do convite desafiador de Jesus Cristo. Ele colocou as pernas para fora do barco no meio das ondas. Os outros discípulos provavelmente olhavam com total espanto. Ninguém jamais tinha tentado algo tão arriscado e tão louco. Pedro soltou as mãos da madeira segura e pisou na superfície da água. E para a surpresa de todos, o pé de Pedro não afundou no mar. Ele começou a caminhar em direção a Jesus por cima das ondas. Aquele foi o momento de maior fé da vida
do apóstolo Pedro. Ele estava fazendo algo que as leis da física dizem ser impossível. Enquanto Pedro mantinha os olhos fixos em Jesus, ele flutuava. A sua fé conectava a sua humanidade ao poder sobrenatural de Deus. Ele caminhava sobre o que antes era o motivo do seu maior medo. Isso nos ensina que podemos vencer qualquer crise se olharmos para o alto. A tempestade ainda estava lá, e o vento continuava soprando forte. Mas o foco de Pedro em Jesus era maior que o barulho das águas. O milagre de andar sobre as águas é um convite para sairmos do barco. O barco representa a nossa zona de conforto e a nossa segurança falsa. Fora do barco com Jesus é o lugar onde os grandes milagres ocorrem. Pedro estava vivendo uma experiência que nenhum outro homem viveu. Ele estava sentindo o poder de Deus sustentando cada passo dele. A distância entre ele e o Mestre estava ficando cada vez menor. Mas o coração humano é volátil e se distrai com muita facilidade. Pedro cometeu o erro que muitos de nós cometemos na caminhada. Ele tirou os olhos de Jesus por um breve e fatal momento ali. Ele começou a reparar na força do vento e no tamanho das ondas. A circunstância externa gritou mais alto que a voz do Salvador. Quando o foco muda, o milagre para de sustentar a nossa vida. Pedro sentiu o medo voltando a inundar o seu peito com força. A dúvida é o peso que nos faz afundar no mar das dificuldades. A fé que o sustentava pareceu sumir diante da fúria da natureza. O pé de Pedro começou a afundar no abismo escuro da Galileia. Assim que Pedro sentiu que estava afundando, ele se desesperou. A água gelada subia, e o perigo de morte era muito real agora. Ele não tentou nadar ou usar as suas próprias habilidades físicas. Pedro sabia que apenas Jesus poderia salvá-lo daquela situação. Ele deu um grito curto, que é uma das orações mais eficazes da Bíblia. Senhor, salva-me, clamou Pedro com toda a força dos seus pulmões. Jesus não esperou Pedro afundar completamente para dar uma lição. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão para ele. Jesus agarrou Pedro com firmeza e o puxou para fora do perigo. O braço do Senhor é longo o suficiente para alcançar qualquer um. Não importa quão fundo você tenha caído, o Senhor te alcança. Jesus trouxe Pedro de volta para a superfície segura das águas. Depois de salvá-lo, Jesus fez uma pergunta que traz uma reflexão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Perguntou o mestre. Jesus não estava brigando com Pedro, mas estava ensinando o discípulo. Ele queria que Pedro entendesse que o problema não era o vento. O problema era a dúvida que brotou no silêncio da sua alma. A dúvida é o ladrão que rouba a nossa capacidade de viver um milagre. Se Pedro tivesse continuado olhando para Jesus, ele não teria afundado. Mas mesmo na pequena fé de Pedro houve a misericórdia de Deus. Jesus é o socorro bem presente no momento da nossa angústia. Ele não nos abandona quando a nossa fé falha ou quando trememos. Ele nos pega pela mão e nos coloca de pé novamente no caminho. Jesus e Pedro começaram a caminhar juntos de volta para o barco. A caminhada de volta foi um testemunho de restauração e graça. Pedro aprendeu que a sua segurança dependia apenas de Jesus. Os outros discípulos assistiam a tudo em um silêncio absoluto. Eles viram o poder que salva e a autoridade que repreende. A mão de Jesus que sustenta o universo sustentou o seu amigo. Nada pode nos separar do amor de Deus que nos segura firme. O mar continuava agitado, mas a paz já estava dentro do barco. Jesus e Pedro subiram finalmente para dentro do barco do grupo. Assim que os pés do mestre tocaram a madeira, o milagre se completou. O vento que soprava com fúria parou de uma vez por todas ali. O mar, que estava revolto, se transformou em um tapete de vidro. Houve uma bonança tão grande que o silêncio era quase palpável. A presença física de Jesus traz ordem para qualquer caos externo. Os discípulos que estavam no barco ficaram totalmente maravilhados. Eles tinham visto muitos sinais, mas este foi de uma glória única. Eles não conseguiram apenas observar o que tinha acontecido. O coração deles transbordou em um gesto de adoração profunda. Eles se prostraram diante de Jesus,
ali mesmo no meio do lago. Eles declararam em uma só voz a verdade que tinham descoberto. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, afirmaram os discípulos. Foi uma das primeiras confissões coletivas da divindade de Cristo. Eles entenderam que Jesus tinha autoridade sobre as leis naturais, ele é o Senhor da criação que pisa sobre as águas e para o vento. A tempestade serviu para revelar a glória oculta do carpinteiro. Muitas vezes Deus permite o vento para que a gente o adore mais. As crises são oportunidades para conhecermos a Deus mais de perto. O barco que estava quase afundando agora era um templo de louvor. A jornada que começou com medo terminou com muita celebração. Eles chegaram ao seu destino logo em seguida, conforme o plano. O milagre de andar sobre as águas marcou a memória dos apóstolos. Eles aprenderam que Jesus é soberano sobre todas as tribulações. Não existe mar tão fundo que ele não possa caminhar por cima. Não existe vento tão forte que a sua voz não possa calar. A adoração deles foi o resultado de uma experiência real de fé. Eles não apenas ouviram falar de Jesus, mas viram quem ele era. A identidade de Jesus ficou selada na alma de cada um deles. O milagre produziu maturidade e confiança para os próximos passos. Eles estavam prontos para enfrentar novos mares em nome do Rei. O Senhor das águas provou que é o Senhor de toda a nossa vida. A história de Jesus andando sobre as águas fala conosco hoje. Muitas vezes nos sentimos em meio a tempestades de problemas. O vento do desemprego ou da doença sopra contra o nosso barco. Sentimos que estamos remando sozinhos e que o cansaço é demais. Mas Jesus continua nos observando lá do seu monte de oração. Ele vem ao nosso encontro no momento mais escuro da nossa noite. Ele não nos pede para sermos super-heróis, mas para termos fé. O convite para andar sobre as águas ainda está aberto para você. Deus quer que você saia do barco do medo e da insegurança total. Não olhe para as notícias ruins ou para o tamanho do seu problema. Mantenha os seus olhos fixos no Autor e Consumador da sua fé. Se você começar a afundar, não tenha vergonha de gritar por ele. A mão de Jesus continua estendida para te segurar com firmeza. Ele quer te ensinar a caminhar sobre o que hoje te causa pavor. A fé não é a ausência da tempestade, mas a presença de Jesus nela. O que te ameaça afogar pode ser o lugar onde você vai caminhar. Confie que o Mestre tem o controle absoluto de todo o seu mar. Deixe que Jesus suba no seu barco e traga a paz que você precisa. A adoração nasce quando percebemos que Ele é o Filho de Deus. Não se limite à segurança da margem quando Deus te chama para o fundo. A vida com Jesus é uma aventura de milagres e de aprendizado. Saia do barco e experimente o poder que sustenta o impossível. O vento vai parar e o mar vai se acalmar no tempo determinado. A sua vitória está garantida, porque o Rei está caminhando ao seu lado. Não deixe que as ondas roubem a sua visão da glória do Senhor. Diga sim ao chamado de caminhar sobre as águas da sua vida. Jesus é o porto seguro e o caminho firme no meio do oceano. Termine o seu dia sabendo que você não está sozinho no mar. O Mestre está chegando e ele traz a bonança em suas mãos. Agradeça pela mão que te segura e pelo vento que ele cala. Seja um adorador que reconhece a majestade de Cristo no caos. O mar da vida obedece à voz daquele que te chamou para vencer. Mantenha o foco em Jesus e caminhe com vitória sobre as ondas. A glória de Deus vai brilhar na sua jornada de fé e coragem.